Então, o tema hoje da nossa ministração do primeiro dia chama-se A Promessa em Torno do Diabo. Certo dia eu fui parar, fazendo um devocional, pastor, e eu ali lendo, de repente eu terminei aquele texto. Na época eu acho que eu estava lá no livro de Êxodo, eu acho que estava no livro de Levítico, eu não recordo qual era o livro, mas eu estava fazendo um devocional, todo dia eu lendo 3 ou 4 ou 5 capítulos da Bíblia para estar sempre ali em contato com o Senhor. Mas de repente, quando eu li aquilo ali, na mesma hora meu coração disse assim: agora você vai lá para cima da gente. Eu fui ler a história de um homem chamado Neemias. E de fato foi esse homem que me inspirou a pregar sobre isso. Quando eu fui ver a história de Neemias, a gente sabe que já preguei sobre isso. Vou pregar outra vez sobre a minha igreja. Mas essa vai fazer parte do segundo dia. Esse homem, ele foi convidado pelo profeta Eliseu a dar 7 mergulhos em um rio chamado Rio Jordão. Rio Jordão. E esse homem questionou por que ele tinha que ir ao Rio Jordão para mergulhar. Por que ele não ia, por que ele não poderia ir a outros rios, se em Damasco haviam rios mais atraentes, rios mais limpos do que o Rio Jordão? E naquele momento que eu comecei a ler isso, que eu comecei a ser visitado pelo Senhor, eu falei: não, peraí, o Jordão não é apenas um rio qualquer. O Jordão, ele tem um significado, ele tem de fato uma representação. E essa palavra Yarden, no original hebraico, é o nome Jordão. Então o nome do Rio Jordão é aquele que desce. E nesse capítulo vamos ver o que Deus prometeu para o seu povo acerca da terra prometida, e que girava em torno de um rio, e uma representação de santidade, proteção, descanso e herança. Então no primeiro capítulo eu vou falar com vocês sobre santidade, descanso, proteção e herança. Vamos lá comigo mais uma vez? Quem trouxe, agora a gente já começa a anotar. Identidade, perdão. Vou falar com vocês sobre santidade. Vamos lá, santidade. Santidade. Proteção. Proteção. Mais uma vez, santidade. Santidade. Proteção. Proteção. Descanso. Descanso. E herança. Herança. Essa é a primeira parte da nossa administração. Daquilo que Deus prometeu para mim e para a tua vida. Posso lembrar a Deus, igreja? Deus tem usado por várias vezes na Bíblia o que é natural como uma referência, como uma sombra ao que é espiritual. Por exemplo, quando estamos falando com uma criança e de repente do nada ela pergunta e fala assim: mamãe, papai, de onde eu vim? E aí você agora se pega agora com uma encruzilhada para explicar para aquela criança, para aquela mocinha ou para aquele rapaz, como é que ele foi gerado ou como é que ele foi produzido. Não, a gente vai ali montar o que, igreja? A gente vai montar ali um dialeto, uma comunicação mais simples. A gente não pode trazer à tona como foi o ato da produção e como foi o ato da gestação. Porque, primeiro ponto, aquela criança não vai entender sobre o que você está falando. E provavelmente, se você for explicar, dependendo da idade da criança, você vai usar uma linguagem, se você quer ficar general, você vai usar uma linguagem de coisas que você não quer que ela pense, que ela conheça agora, na idade que ela está. Vocês estão me entendendo ou não? Posso ouvir uma aleluia, igreja? Eu queria pedir a você, se você for recebendo de Deus, na medida que você for recebendo de Deus, vai glorificando o nome dele. Você ouviu amém? Vai recebendo dele e deixa que ele faça segura no teu coração. E vejo que eu estou em casa e de repente Deus fala comigo, a vontade de bater na mesa, mano, não posso esquecer, não posso esquecer. Aí eu começo a coçar a cabeça, bato na coxa, porque eu vou fluir para aquilo que ele vai me dando. Então presta atenção, se eu vou falar para uma criança como ela, quando ainda é se desenvolver, ou como ela ultrapassou os limites da mamãe para nascer, não vai ser algo bom. Eu preciso usar uma linguagem mais informal, mais simples, mais básica, para melhorar a compreensão daquela criança. Quando na verdade eu vou estar falando de um dos milagres, mas melhor, de um dos maiores milagres da vida, que é a vida gerando outra. Se você for estudar sobre a gestação, o corpo da mulher, o corpo da mulher sofre uma mutação para abrigar aquela criança. Se você não sabe, os órgãos, eles começam a dar espaço um para o outro, eles começam a tentar se separar, mas eles não conseguem. E o que eles têm que fazer agora é se espremer,
esmagar uns aos outros, para que aquela criança ela tenha espaço para crescer, para se mexer. Se você ainda não estudou, mas quando a criança ela chuta a sua mãe, quando a criança ela se mexe, a gente pode falar que a dor que a mãe ela sente é a mesma do contato que dois jogadores de futebol têm quando um dá um carrinho, quando um dá um empurrão no corpo. E isso a mãe ela carrega na mão. Nós sabemos, amém? Amém. Se você não sabia o escudo, né, que nós temos, que são nossas costelas, das mulheres, eles começam a se abrir, eles começam a sair do lugar, para que aquela criança possa crescer. Mas eu não posso explicar isso para uma criança de 6. Não posso explicar isso para uma criança de 4, de 5 anos. Posso explicar, mas não vai entender. Mas na verdade, quando eu vou explicar ela, na minha época eu dizia que eu vou ter cegonha. Hoje não sei o que vocês estão frente de vocês, mas eu praticamente tenho que estudar com a minha esposa para tentar uma explicação para a Sara. Daqui a pouco ele vai estar perguntando: papai, você tem que ouvir? A cegonha não. Pois é, ela foi o Espírito Santo, pai. Então, a gente muitas vezes usa de simbolismo, de linguagem básica para falar com as crianças. E se você agora começar a aplicar comigo, Deus tem usado de simbolismo, de linguagens básicas para falar do reino, para falar do amor, para falar daquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Por várias vezes, igreja, Deus vai estar usando algo natural, como uma sombra, como uma representação do que é espiritual. Vamos lá no tempo ali de Moisés, Deus ele direcionou Moisés a construir uma arca, e a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca era algo feito, de madeira, revestida de ouro, etc., com vários ornamentos. Só que a arca não era a presença, mas ela simbolizava e carregava a. Na verdade, se você for entender a arca, ela muitas vezes vai apontar para o teu coração quando nos convertemos, ou seja, depois que você se converte, você passa a ser portador de quê? Da presença. Você glória a Deus. Se você for olhar, Deus ele manda Noé construir uma outra arca, que era uma arca para abrigar pessoas, amém? Para abrigar animais, onde a terra iria sofrer um restart. E ali Deus fez uma arca e colocou os animais. Só que aí Deus viu que ele não podia só apenas ter um homem por fora, ele precisava ter também um homem por dentro. Ele falou assim: então agora vamos fazer outra arca, onde a presença, onde agora não vai estar fora, vai estar dentro. Aleluia. Você está entendendo ou não, igreja? A arca no tempo de Noé simboliza a salvação. A arca no tempo de Moisés simboliza a transformação na minha tua vida que veio de dentro para fora. Você está entendendo ou não? Então vamos lá. Vamos ver agora várias escrituras onde Deus tem algo a falar na minha tua vida. Mas antes eu preciso falar algo. No hebraico esse nome Jordão significa se pronuncia Yahweh, que é aquele que desce, ou lugar onde se desce. Essa referência está ligada ao curso do Rio Jordão, que desce desde as montanhas até o ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto. O Rio Jordão tem uma das suas nascentes no Monte Hermon. E essa palavra, esse Monte Hermon, é um lugar sagrado, ou lugar de bênção, ou lugar de glória. Se você for olhar, se você for estudar e abrir no Google Maps agora, você vai ver, coloca lá, está lá Hermon, ou Monte Hermon. Você vai ver que o Monte Hermon, ele fica envolto de uma área desértica, ou seja, com vários desertos, uma área árida, uma área muito quente. Só que, se você também olhar agora no Google Maps e colocar lá a função satélite, onde você vai ver a imagem, bem dizer em tempo real ou em tempo mais atual, você vai ver que a área em torno é bem dizer um deserto, apóstolo, mas o Rio Jordão ele tem algumas pontas, ele tem algumas partes brancas. O Monte Hermon ele tem algumas partes brancas. E se você aproximar com o mouse, se você for estudar mesmo a fundo, você vai ver que é aquilo que tem branco no monte. E a primeira pergunta que eu falei: como é que pode ter neve no monte no meio do deserto? Como é que o monte que está no meio do calor tem neve? Ah, pastor, mas ele pode estar falando aí não acontecimento. O monte tem algo que você for olhar para ter neve, porque ele fica num lugar muito alto.
Olha, ei, Deus fez um monte no meio do deserto. Está entendendo, não? Olha, primeiro ponto, não se trata do lugar de onde você está, mas se trata de onde você está conectado. Ele pode ter conta no deserto, mas ele está no alto. Ele, você pode estar aqui, você pode ir no trabalho, mas você precisa estar ligado no alto. Você ouviu aleluia, igreja? E esse monte, de fato, é dito como monte sagrado. Ele é, eu vou dar aqui um spoiler, provavelmente vai ser a última ministração. Ele é o possível lugar onde Jesus sofreu a sua transfiguração, onde ele desceu com o rosto coberto de glória, onde Pedro viu a face de Cristo brilhar. Foi nesse mundo, esse no lugar da bênção, no lugar mais alto, aleluia. E essa região atualmente faz parte, fica entre Israel e Síria, e desaba no mar. A nascente do Rio Jordão é formada pela confluência de dois rios. O primeiro rio, que é o rio desse rio, Rasbani. E o segundo é o rio Dan, esse rio Dan. Quero que você guarde aí agora. Rasbani e Dan. O rio Rasbani tem a sua fluente na parte da Síria, e o rio Dan tem a sua fluente na parte de Israel. Aí agora, toda vez que eu e você formos olhar para a palavra de Deus, eu convido você a mergulhar na palavra dele, a entender sobre quem que ela quer falar. Deus nunca vai dar para mim, para você, um acontecimento, sem que ele tenha algo para nos ensinar. Posso fazer aleluia? Aleluia. E eu tenho fluído muito nisso, eu tenho uma marca de paixão apóstola, a linguagem hebraica. Eu fui estudar, eu fui ver o significado do rio Rasbani e o significado do rio Dan. Vamos lá, o rio Rasbani, não que seja bem, mas vamos fazer por uma unidade. O rio Rasbani, digamos que ele nasce na minha parte esquerda e na tua direita, amém? Do Monte Hermon, ou seja, do lado direito de vocês, e o rio Dan nasceria do lado esquerdo, posso ouvir, amém? O lado direito pertenceria à Síria e o lado esquerdo de vocês pertenceria a Israel, posso ouvir, amém? Então, o rio que nasce da Síria, que é o rio desse Rasbani, mas fala Rasbani, e o rio que nasce do outro lado, que é o lado de Israel, é o rio desse Dan. E agora o rio que nasce do lado da Síria. Para quem não sabe o que é a Síria é um povo que foi inimigo de Israel por vários anos. Mas se você não sabe, a origem do povo sírio, pastor, vem de um dos filhos de um homem chamado Noé. E esse filho de Noé, ele pecou contra o seu pai, contra a honra do seu pai, e por causa do pecado dele, toda uma geração foi amaldiçoada. Toda uma geração carregou o peso do pecado daquele povo. Então, um dos filhos de Dan, que foi Canaã, ele deu origem, consequentemente, após isso, à linhagem dos sírios. Sobre o amém? No rio não, na parte de Israel, que é Dan. Para quem não sabe quem é Dan é um dos 12 filhos do terceiro patriarca chamado, quem me ajuda? Jacó. Vamos lá desse Jacó? Quem foi que teve os filhos da Bíblia e foi patriarca? Quem foi? Jacó. Então Dan é um desses 12 filhos. Então agora eu tenho uma nação, uma geração que carrega a promessa, que carrega tudo que Deus deu para Abraão, que diz assim: em ti serão benditas todas as nações da terra, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Do outro lado, a gente tem uma geração que carrega o peso, que carrega a falha do seu pai, tem uma geração que carrega o erro que seus pais cometeram. Posso ouvir aleluia, igreja? Então, o rio Rasbani nasce da Síria, o rio Dan nasce de Israel. E agora eu fui olhar para o significado desses dois nomes. O rio Rasbani, que nasce do povo sírio, do povo que nasceu sob o jugo de pecado, chama-se graça de Deus, favor de Deus. E o rio que nasce de Israel chama-se justiça. Ei, de um lado Deus tem graça para quem nasceu no pecado, Deus tem graça para quem nasceu no pecado. Do outro lado, Deus é justo porque precisa se manter na palavra. Você ouviu um amém? Amém. Então agora no Monte Santo, do lugar alto, do lugar de glória, Deus ele envia guarda-sedes que vão dar origem ao rio, que é chamado rio que desce.
desceu aqui na terra? Aleluia. Quem foi que morreu por meu Deus? Aleluia. Quem foi que pagou o meu e teu pecado, irmão? Quem foi que trouxe graça aos pecadores e trouxe justiça aos santos? Você está me entendendo? Mas vamos continuar. Com uma altitude de mais de 70 metros, o rio percorre cerca de 252 quilômetros e corta todo o Israel. Jordânia, passando pelo lago Rude, pelo mar da Galileia, antes de desaguar no Mar Morto, que fica, presta atenção agora, ele tem mais de 70 metros de altura, o monte, e o lugar mais baixo, que é onde ele termina, o rio termina, ele tem 416 metros abaixo do nível do mar. Não é 400 metros acima, não é 400 metros acima e 70 abaixo, é 70 metros acima e 400 abaixo. Olha para cá. Eu preguei uma vez e falei sobre o significado do nome certo. Quem que lembra? Que várias vezes na Bíblia você vai ver que Deus ele tem algo no número certo. Deus criou a terra em quantos dias? Na verdade, se você for olhar, a obra dele toda foi em 6. No 7, ele descansou. Ele descansou. A palavra sábado, que seria 7, ela vem de descanso. Só que agora o que está, irmão? O descanso de Deus não é porque ele ficou cansado de 5 anos. Seu Paulo fez muito gol lá no futebol, fez um pênalti lá, qualidade. Fez um pênalti de qualidade. Eu falei, rapaz, eu vivi, vamos fazer outra vez, eu vivi. E hoje ele chegou aqui, hoje vem assim, mancando. Eu falei, aconteceu o que, São Paulo? Tá tudo bem, mas a gente sabe que a gente joga futebol e cansa, não sabe amém? Então, mas Deus não se cansou no sétimo dia. Esse descanso que é um dos significados do sábado, da origem que deu o nome disso, é de contemplar a perfeição, o que é completo. Então Deus não descansou, Júlio, porque estava suando, igual o pastor Daniel agora. Deus não descansou porque ele fez assim. Não, Deus descansou, sabe por quê? Porque a obra dele estava completa. Aleluia. Ele falou assim, eu tenho que fazer que eu já fiz, está tudo perfeito. Posso ver ele? E nesse monte, Jesus, ele tem mais de 70 metros de altura. E o 7, para mim e para você, vai simbolizar o momento da perfeição. Perfeição não é algo que vai remeter para mim e para você algo natural, mas algo espiritual. Do que é perfeito, da obra de Deus. Aquilo que Deus faz é perfeito. Então, quando você vai ver Naamã dando 7 mergulhos, porque ele tem que mergulhar até Deus completar a obra dele na vida. Posso ver aleluia, igreja? Amém, aleluia. Deus criou a terra, completou o céu. Ou seja, eu falei seu trabalho no céu. Eu só contemplo, glorifico. Posso ver amém, igreja? Glória a Deus. Ei, por isso que ele falou para o povo: vocês vão trabalhar nos 6 dias. No céu tem que parar. Olhe para cima, contemple, agradeça, descanse, porque foi completo. Amém. E agora a gente vai ver que o rio, ele tem, o rio Mar Morto, que é onde o Rio Jordão ele termina, mais de 416 metros abaixo do nível do mar. Presta atenção, esse rio Mar Morto não é uma referência à raça humana que estava sobre o pecado. Sabe por quê? Vou lhe dizer, Deus disse a Abraão, teu povo vai ser escravo em terra estranha. O teu povo vai passar 400 anos sendo escravizado. Ei, alguém desceu do lugar perfeito, do lugar onde tudo era completo, e foi até o lugar baixo, debaixo da terra, resgatar quem estava escravizado. Amém. Resgatar quem estava preso pelo pecado. Diga assim, era eu. Diga, era eu. Vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras, primeira passagem bíblica, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Se você for rápido, escolhe lá e abre comigo. Gênesis, capítulo número 13, versículo número 10.
Senhor vai dizer: ó meu pastor. E a palavra do nosso rei diz que então olhou Ló e viu todo o vale. De onde, igreja? De onde, igreja? Muito bem. Todo ele bem irrigado até Zoar. E era como o jardim do Senhor, como uma terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Posso ouvir um aleluia? Versículo 11 agora. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram, e Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre cidades do vale. Olha para cá agora. Ou seja, a gente vai ver que diante do Jordão, dentro do vale do Jordão, tudo era feio, tudo era bonito, tudo era aparentemente um jardim. Ou seja, ele falou assim: não, eu vou para ele porque ali os olhos dele, tá bom. Só que para quem conhece essa história, começou a haver uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ou seja, as pessoas que trabalhavam com Abraão e as pessoas que trabalhavam com Ló começaram a se entender, porque a terra era pequena para comportar eles. Ei, olha para cá. A gente tem visto muita gente pregar aí fora. E tem visto que as pessoas têm lutado contra a prosperidade. Ei, no momento nenhum você vai ver Deus guiando o povo. Pelo contrário, Deus ele resgata o pobre e faz ele. Você ouviu a minha igreja? Só que o que não pode é a riqueza consumir a tua cabeça e você servir com a mão. Você ouviu a minha igreja? Mas Abraão prosperou e Ló também, porque estava com Abraão. A gente vê que eles tinham pastores que trabalhavam para eles. Ele não era Abraão que pastoreava, ele tinha pastores, igreja. Então não adianta você querer, hoje você querer olhar para a Bíblia e querer pregar contra a prosperidade. Não vale a pena, igreja. Você vai nadar contra a maré. O fluir de Deus é abençoar. Você que tem um filho, se você pudesse, quando ele tivesse dentro da idade, se você pudesse dar um carro a ele, para ele ir faculdade, para ele trabalhar, você faria ou não faria? Tu acha que Deus não quer fazer tempo para mim para você? Só quer que o meu de forma na alma. Qual que era o propósito de Abraão? Era enriquecer? O propósito de Abraão era seguir o lugar que Deus colocou. E agora Abraão, ele se estava onde? Em Canaã. E Ló foi para ali, vale e perto de Sodoma. Olha para cá agora. Deus falou para Abraão: sai da tua casa, Gênesis capítulo 12, da tua parentela, e tu vai para um lugar que eu te mostro. E eu sempre faço essa reflexão. Será que se Deus fala assim agora: Igor, tu vai sair da tua casa agora, pega teu carro, tua esposa, pega tuas coisas, tu vai sair. Tu vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque uma coisa, ele fala assim: Jean, sai daí do Cacém, tu vai para a Aveiro, para cima da madeira. Deus me mostrou o lugar. Mas é diferente, ele fala assim: ó, sai. Tu vai, só sai de casa, eu vou te mostrar quando tu vai. Quem é que faz isso? Quem cometeria essa loucura que Abraão cometeu? Que saiu para um lugar onde ele não sabia para onde ele ia. Ei, olha para cá. E Abraão, ele se instala em um lugar chamado Canaã. E agora a gente vai ver o próximo lado. Que nesse momento aqui, a terra de Canaã e o Jordão, ele entram aqui para a gente trazendo a escolha. Ló escolheu aquilo que era aparente. E Abraão entendia que não se tratava do para onde ele ia, mas de quem estaria com ele. Porque se você for olhar, Canaã é a terra prometida, povo. Ei, Canaã foi a terra que Deus prometeu ao povo, onde a terra que manava leite e mel, onde o povo viveria outrora. Então, por mais que ele logo pastorear aquilo que era agradável aos olhos, e Abraão falou assim: se eu for para um lado, eu vou para o outro. Abraão não estava preocupado para onde ele ia, sabe por quê? Porque ele sabia a quem ele pertencia. Ei, olha para cá, não te preocupa quando tu vai, mas te preocupa a quem você pertence. Olha, a quem tu ia. E aqui, primeiro ponto é as nossas escolhas, pessoal. Olha para cá, você não pode ser guiado por aquilo que você vê. Você não pode apenas olhar e viver porque algo é bonito, porque algo é bom. Ló escolhe o Vale do Jordão
E escolheram guiar pelos olhos e não pela fé. E aqui nesse momento, o Rio Jordão, ele separa quem anda por vista e quem anda por fé. E Jesus veio trazer algo para mim e para você acerca disso. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em João, capítulo 20, versículo 29, Cristo ele fala algo: bem-aventurados são os que não viram, mas ei, você precisa ver se o lugar tem flores, se o lugar é bonito. Ei, você vai para cá. Você não precisa ver se aquele trabalho é bom, não. Ei, você não precisa ver se aquele empreendimento, se aquela empresa é boa. O que você precisa é crer. Se Deus te mandou. Amém. Mas pastor, é muito bonito, eu vou ganhar. Deixa eu ver, eu não sei quem ganha mais aqui nessa casa. Se é Renê, se é Antônio, se é Brenner. Mas vamos lá que eu vou receber 30 horas. Quem quer isso? Olha aí, eu vou receber 30 horas. José agora já está rindo, porque eles também ganham bem, só pegar dois juntos, vai dar 40, eu acho. Mas olha para cá. Então não é porque vai te pagar bem, não é porque parece bom. Peraí, Deus está mandando isso. Ou Deus permite que ele faça. Então o primeiro ponto desse primeiro dia é que as minhas e as tuas escolhas não podem ser feitas apenas pelos nossos olhos, tem que ser pelo nosso Deus. Sabe por quê? Guarda esse teu coração agora. Que gostei de uma frase: enquanto nossos olhos forem nossos únicos dias, seremos reféns dessa aparência. Eu vou repetir: enquanto nossos olhos forem nossos únicos dias, seremos reféns dessa aparência. Tudo que parecer bom, a gente vai querer fazer, a gente vai querer. Ei, parece alguém que pula de galho em galho, que pula de casa em casa, que pula de empresa em empresa, que pula de igreja em igreja. Sabe por quê? Porque é guiado para quem crê, não é para quem crê. Porque eu creio, eu posso ver, mas meu chefe faz isso, mas esse trabalho faz aquilo. Peraí, eu orei, eu não saí não, para não ficar. Você ouviu amém? Amém. Segundo ponto, o limite para a terra prometida. Não precisa abrir, mas em Números capítulo 34, versículo 12, diz assim: descerá ainda para o Jordão, irá terminar no mar salgado, que é o mar morto. E essa será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Deuteronômio capítulo 3, versículo 16. Mas aos Rubenitas, aos Gaditas, desde Gileade até o vale de Arnon, tanto no meio do vale como sua borda, até o ribeiro de Jaboque, que é o termo dos Amonitas, como também até Araba, como também até o Jordão por termo, por limite, desde Quireque até o mar de Araba salgado. Essas serão as vossas. Vai para cá. A gente agora o Jordão aqui como um limite, ou seja, aquilo que ia dar para eles o lugar da terra prometida. E se você for olhar na próxima estação que eu vou trazer aqui, a gente vai ver que toda a terra prometida desde ela girava ao redor do rio. Ou seja, imagina comigo aqui agora um mapa. E se você for abrir no Google, ele vai estar deitado. Imaginamos que a gente coloca ele em pé agora. E do lado esquerdo do pastor vai ficar toda a província de Israel, da Síria. Do outro lado, a gente vai ver ali onde era Sodoma, onde era Gomorra, que posteriormente foi os territórios da metade da tribo de Manassés, foi o território de Gad. Então, se a gente for olhar, algo separava um lado do outro, e isso era o Rio Jordão, que nascia no Monte Hermon e desceria até o mar. Então toda a terra prometida ela ficou ao redor do rio, ou seja, nesse momento o Rio Jordão ele mostra o fim da vida no deserto e o início da vida na terra prometida. Olhando para o Jordão, o povo soube que ao redor dele estava a herança. E olhando para Cristo, que você entende que você tem a vida eterna, pois ele disse: ninguém vem ao Pai se não for. Amém. Ele disse lá em João capítulo 15, Antônio: ei, sem mim nada podeis. Ou seja, o povo teve que ficar ao redor do Rio Jordão, mostrando que eu e você tem que estar ao redor daquele que Cristo viveu aqui na terra. É o marco para mim, para a tua vida.
vida. Não adianta você querer ser um bom cristão se você não querer se imitar Jesus. Não adianta você querer ser um bom pai, ser um bom filho, ser qualquer coisa aqui na terra. Se você não olhar para Jesus, você não vai se encontrar. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, é ou não? E tudo é tudo, é ou não, igreja? Então nada é nada. Posso dizer aleluia? Determine os teus limites entre o lugar que Deus preparou para o seu povo e o deserto. O Jordão ali funcionaria também como uma fronteira. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ou melhor, limpos pelo sangue de Jesus. Ele é o limite, ele é o centro da vida da tua vida. É nele que nós enxergamos que sabemos que podemos ser salvos. Ele disse lá no livro de João: aquele que crê em mim, ainda que morra, a terra agora aqui prometida, ela está sendo agora uma representação da eternidade para você, e o meio que nós vamos alcançar a eternidade é por meio de quem? Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim e for batizado será. Não há salvação sem Cristo, gente. Nada contra a igreja católica ou qualquer outra religião, mas Maria foi uma bênção. De fato, Deus escolheu ela entre muitas e muitas vezes naquela época. E isso a gente não pode negar o coração dela. Tanto é que, no mesmo modo que o anjo falou com ela, o anjo também falou com um sacerdote, que foi Zacarias. Zacarias não creu, mas ela creu. Ela tem mais fé que um líder religioso. Se fosse hoje, talvez ela teria mais fé que um pastor. Mas o único meio que vai até Deus não é Maria, não é Aparecida, não é Kardec e nem Maomé. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aquele que quiser ir até após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O povo caminhou 40 anos no deserto. Depois ele entendeu que eles tinham um lugar para seguir, que era o Rio Jordão. Nossa, aleluia. Se Cristo nos resgatou da morte para a vida, por que eu vou retornar para a bandeira? O povo vivia no deserto, mas olhando para o Jordão, eles entenderam que eles têm uma terra, que é a cruz. E para que eles vão ter para o deserto? Você poderia abrir agora lá no Números, capítulo 13 e 14, onde o povo, ao saber que precisaria lutar para a terra prometida, quis voltar para o deserto, quis eleger um outro líder, além de Moisés, e voltar. Sabe o que aconteceu? Morreu tudo. Ei, quem quer voltar para o deserto, quem quer olhar para trás, está indo encontrar a porta. A mulher de Ló saiu do Sodoma, chegou no meio do caminho. Nossa pastora pegou na quinta-feira, fez o quê? E isso olhar para trás não remete para você um ângulo na qual a minha cabeça não vai girar, mas se remete a eu e você quando escolhemos viver para Deus, escolhemos entregar nossa vida para Ele. Se você quiser voltar, se você quiser olhar para ver que você tem de pecado, você vai estar caminhando para a morte, pois a única vida é Jesus. Porque Ele disse, João 14,6: eu sou a, e também eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Posso aleluia. A travessia do Rio Jordão, Josué capítulo 3, versículo 3, anota aí. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do pacto do Senhor teu Deus sendo levada pelos levitas, sacerdotes e patriarcas, vocês vão partir também do seu lugar e a seguirão. E os sacerdotes que levaram a arca, versículo 17, do pacto da aliança, pararam firmes em seco em meio ao Jordão. E todo Israel foi passando a pé juntos, até que todo o povo acabou de passar pelo Jordão. Vai para cá. Lembra a história de Moisés? Que o mar se abriu e o povo passava no Rio Jordão. Aconteceu a mesma coisa.
Só que agora, viu, Jordão? Não precisou nenhum homem colocar o cajado, bater, trava, abrir, não. Foram os sacerdotes, foram os levitas que carregaram a arca da presença ali mais. E abrir, quem tem a presença de Deus, o reino flui, as coisas acontecem, existe graça e favor sobre a sua vida. Ei, se você carrega a arca de Deus, o mar tem que ser como você passa. E se ele não se abrir, não vai comprar não, tu vai dar as suas águas. Primeiro os sacerdotes foram carregar a presença. Quando a presença parou no meio do rio, por que a presença não passou? Por que a presença teve que continuar parada no meio do rio? Sabe por quê? Para o milagre acontecer, a presença de Deus tem que estar no centro da vida. E naquele momento o povo passou por esses chuvos. A gente vê agora o mar se abrindo pela segunda vez. Só que o primeiro mar que Moisés abriu, olha para cá agora, foi sair do Egito. Então não fazia parte do Jordão. Mas o povo passou pelo Rio Jordão. Ei, lá no Rio Jordão, Deus usou um homem para ferir as águas. Você é o verdadeiro igreja. Vou dizer para você, agora não sei por isso, quando que era na aliança. Ei, na antiga aliança, Jesus ele falou que assim, ó, aquele que eu deve beber, não terá sede, mas de dentro fluirão rios. Então, o pastor está dizendo que o Jordão simboliza Jesus. Então, na antiga aliança, Moisés teve que ferir o rio para o rio saber. Nós ouvimos a minha igreja. Na nova aliança, a presença faz as coisas acontecer. Não vai ferir, não é preciso mais a cruz, basta a presença que o milagre acontece. Você está entendendo, igreja? Para realizar a travessia, a arca da aliança foi um fator crucial. Permanecendo no meio do Jordão, também se necessário permanecer no meio da minha e da tua vida, para atravessarmos qualquer dificuldade, qualquer problema. Ei, mas olha para cá, o Jordão aqui não foi um empecilho, o Jordão aqui foi um acesso, se você entender. Ei, o Jordão aqui não foi uma barreira, a barreira foi quando Moisés se deparou com o mar vermelho e o faraó vindo, mas não tinha ninguém atrás dele. Ei, olha para cá, o Rio Jordão era a ponte que levaria ele até a terra prometida. Mas o fator crucial foi a presença. Ele, a terra prometida simboliza a eternidade. E o fator crucial para a eternidade chama-se a arca. Nosso aleluia. Meu Pai. O povo passou de pés enxutos e assim teve acesso à terra prometida. Sabe por que pés enxutos, Júlio? Porque eles não precisariam ter o trabalho de ser limpado. Eles não precisariam se melar. Eles não precisariam se sujar. Porque até detalhe, pastor, de Deus soprar o vento e deixar o chão enxuto. O Senhor fez. Sabe por quê? Vai para cá. Deus cuida do detalhe. O que Deus faz na tua vida é até o espírito. O povo não precisa sujar o chão. Sabe por quê? Porque quando Deus faz na tua vida, Ele faz o trabalho completo. Aleluia. Olhando para Cristo, como eu falei para vocês, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Jesus foi a expressão de Deus aqui na terra e deixou claro que Ele era o acesso. E agora eu vou mais a fundo. Ele não é só o acesso, mas Ele é o lugar de permanência. Nossa, aleluia. Sabe por que isso aconteceu? Depois que o povo passou, Josué, vamos ver aqui. Josué capítulo 1, 4, versículo 8, assim, ó, os israelitas fizeram tudo conforme Josué ordenava. Tomaram 12 pedras no meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como o Senhor Yahvé havia orientado Josué. E transportaram ao acampamento e ali as colocaram. Vai para cá rapidinho. Então Deus, ele falou assim: Josué, depois do povo passar, vai escolher 12 homens, um de cada tribo. Ou seja, de Rubem, Naftali, de Gideão, de Gade, de Azer, de Judá, de Levi. Não souber não, igreja, vai para cá, não. E ali cada homem desse ia pegar uma pedra do meio do Rio Jordão e ia levar até o seu acampamento. Sabe o que disse? Simão, tu agora é espírito. Que significa pedra. Ei, Jesus escolheu quantos homens? Ei, o lugar que eles pegaram foi no meio do Rio Jordão.
e levaram até o seu acampamento. Simbolizaria o favor de Deus, a presença dele, a obra que ele teria em cada uma daquelas tribos. E cada tribo tinha ali a sua contribuição para construir o altar. Mas aí agora a gente vai fazer outra coisa, olha para cá. Josué 4:9. Josué também ergueu ou pegou 12 pedras e ergueu no meio do Jordão, no lugar exato onde os sacerdotes que transportavam a arca pararam, firmaram os seus pés. E a Bíblia diz que elas continuam lá até hoje. Ei, presta atenção. Deus usou 12 homens para construir um altar fora do Jordão, mas usou um homem para construir um altar dentro do Jordão. Olha para cá, para quem não sabe, Josué é o mesmo nome de Jesus. Aleluia. Jesus construiu 12 pedras, sabe por quê? Ninguém ia olhar aquelas pedras dentro do Jordão. Homem nenhum ia ver, pastor. Mas Deus sabia que no Jordão tinha 12 homens preparados. Aleluia. Para dar continuidade ao propósito de Cristo. Aleluia. Ei, mas não só ficou dele, meu irmão. Não só ficou dele, isso alcança a minha minha vida. Amém. Sabe por quê? Porque aquilo também que está no Jordão foi para fora do Jordão. E cada tribo tem uma contribuição nova. Amém. Aleluia. Amém. Deus solicitou a Josué que escolhesse 12 nomes, um em cada tribo. E eles pegaram as pedras e levaram até as suas casas, para se lembrarem do milagre que Deus fez para eles acessarem a terra prometida. Então cada homem tem uma contribuição. Você tem que ter uma contribuição na sua casa, onde o nome de Deus vai ser exaltado, onde a tua casa vai se lembrar do milagre de Deus na tua vida. Ó Senhor, aleluia. Mas nem Deus vai se esquecer, porque toda vez que Deus olhava para o Jordão, ele via que tinha altar. E Jesus falou algo lá em João capítulo 15, eu ouvi esse não. Vocês têm que estar em mim, porque sem mim nada vocês podem fazer. Mas também no 14 fala assim: ó, se vós estiverem em mim, eu também estarei em vós. É uma troca aí. Deus falou para Josué: vai tira as pedras e leva para fora. Ou seja, aquilo que estava dentro do Jordão, dentro de Cristo, está na minha e na tua vida. Possivelmente, mas também eu e você também estamos guardados, protegidos dentro do Senhor. Aleluia. João 14:26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos disser. Aquelas pedras lá fora era memória que eles tinham uma promessa. Quando eles olhassem para a pedra, eles lembrariam do acesso. Você ouviu bem? Tem alguém para lembrar tudo isso? É o Espírito Santo de Deus. Ei, tem alguém para lembrar das promessas da tua salvação. Ei, você tem alguém dentro de você para lembrar que você é amado, que você é guardado, que você é protegido, que a salvação é minha. Se alguém um dia te questionar o porquê tu é salvo, ou como tu pode provar que tu é salvo, não te preocupe. Você tem alguém que te testifica isso, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos selou com ele para o dia da redenção. Ei, quando Deus vier, mas quando Cristo voltar, ele vai olhar e falar assim: quem tem selo? Quem não tem, fica. Ei, o Espírito Santo é o selo da vida da tua vida. E você não pode deixar esse altar cair. Você não pode deixar esse altar derrubado. Posso ouvir um aleluia? Josué capítulo 22, a gente está perto do final, já não se preocupa não. Josué 22:10. Assim que chegaram aos limites de Galote, próximo ao Jordão, no lado leste do rio, em Canaã, as duas tribos e meia se reuniram e ali ficaram com um importante altar, às margens do Jordão. E quando elas fizeram um altar à margem do Jordão, para você entender, foi assim. Digamos que aqui agora é toda a província de Israel, Cisjordânia, da Palestina, de Gaza, obviamente. Naquela época seria Canaã. Posso ver, aleluia? A gente viu aqui agora, o rio passaria onde? No meio. Então todas as tribos ficaram do lado direito, que onde hoje é Israel, onde hoje é Jerusalém, onde é a Judéia.
Aqui fica aí no Mediterrâneo, tá? Então aqui, entre o Mediterrâneo e entre o Jordão, tá uma parte das tribos, né? Todas as tribos, exceto 2 tribos e meia, que foi a tribo de Gad, que foi a tribo de Manassés, por causa da metade, que a tribo de Manassés foi muito grande. Gad, Manassés e a outra já não tem mais um. Mas ficaram do outro lado do Jordão, porque tinha muita gente. Ficaram do outro lado. Então o que separava elas seria também o rio Jordão. Só que agora, eu não estou falando de um povo que andou errado. Eu estou falando de um povo que se afastou, não. Eu estou falando de um povo que acessou também os outros limites, porque ali também fazia parte da terra prometida com o seu nome. Só que sabe o que eles fizeram, pastor? Já que eles não iam estar com seus irmãos, já que eles não iam estar no meio deles, ou seja, ia ter um rio separando. Eles falaram assim: vamos construir um altar à beira do Jordão. Quando eles fizeram isso, todo o povo que estava do outro lado ficava sabendo. E juntaram homens valentes, homens fortes, e foram até eles. E questionaram: por que vocês estão construindo um altar? Se você fechar de Deus, é isso, rapaz. Deus guiou a gente hoje, guiou a gente no deserto, nos fez conquistar aqui. E vocês vão construir um altar para adorar outros deuses. Por quê? Porque ele fala que o centro da adoração seria a Jerusalém. O senhor também, igreja? Porque a arca estaria lá. O senhor também? O templo era lá. Só que aí, versículo agora 19, perdão, 27. E a resposta foi assim: pelo contrário, queríamos que esse altar fosse um marco indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes e depois de nós. E sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra o nosso argumento, porque você não tem relação alguma com o Senhor. Pelo contrário, o altar lá seria um marco, que eles faziam parte do mesmo povo, que eles serviriam ao mesmo Deus. Eles não estavam lá perto do templo, estavam longe, mas ainda assim, eles não queriam deixar de adorar a Deus. Eles não queriam deixar de estar perto do Senhor e nem de fazer parte do povo de Deus. Olha para cá, isso foi aonde? No um altar que seria de adoração, aquele sacrifício foi construído para lembrar o povo de Deus que eles faziam parte da promessa. Eu não sei para onde você vai, não sei qual é o teu trabalho, mas você não precisa estar na igreja para adorar. Você pode adorar na tua casa, você pode adorar no teu trabalho, você pode adorar quando estiver viajando. Sabe por quê? Porque não importava onde eles estavam. Eles estavam perto do rio Jordão, do lugar de acesso, do lugar de milagre, do lugar de cura. Você vai aleluia. Você tem a fonte dentro de você. Você tem um rio fluindo dentro de você. Você glória a Deus? E era o que manteria eles unidos, mesmo ao outro lado do Jordão. Eles não podiam se separar, pois aquele altar trazia para eles o pertencimento ao mesmo. Ele nada pode nos separar do amor e do favor. Amém. Mas para isso tem que haver um altar comigo e com você, aonde você for. Você vai aleluia, para cá. O que podemos entender nesse capítulo nos remete à promessa da pessoa que seria o próprio Cristo. E eu convido você a olhar para o Antigo Testamento a partir de agora e entender que ele é uma sombra do que seria Jesus. Ou é uma escada que nos leva à pessoa de Cristo. Tudo gira em torno dele. Desde o princípio, ele estava lá na criação, em Gênesis capítulo 1. Quando, na promessa, após a queda, em Gênesis 3,15, onde Deus disse: no ventre da mulher nascerá um homem, que te esmagará a cabeça, e tu ferirás o. Ele está falando de quem, igreja? De quem, igreja? Para quem ainda não conhece essa história, depois que a terra pecou, ele desceu. Procurou Adão onde tu estás. E não falou: Senhor, eu estou aqui escondido atrás dos arbustos, porque eu estou nu. É como o pecado, ele nos deixa como envergonhados, ele expõe nossa cruz. Eles falam: Adão, porque ele pecou, aí Adão veio com aquela historinha. Me perdeu a expressão, é a história de cara safado. A mulher que tu me desse, ele não assumiu, ele que quer colocar o motivo do Senhor nos outros.
está cometendo o mesmo pecado que Adão. Está colocando a culpa nos outros, vai assumir a responsabilidade. E ele Senhor, amém, tu, em outras palavras, na linguagem de quem era a culpa? Ou seja, Deus, se tu tivesse dado ela, eu teria pecado. Aí a mulher foi no mesmo patamar. Foi a serpente que mandou comer e disse que ele ia ser igual a tu. Quando Deus chegou para a serpente, ele disse: ah, quer falar o quê? O diabo vai culpar o diabo? A responsabilidade é essa. Mas aí Deus falou: não preocupa não, tu vem da mulher, ele está falando de Maria, mas será um homem que te esmagará a cabeça e tu vai desferir o calcanhar. Deus já estava prometendo Jesus desde a era de Adão, lá no Éden. Amém. Deus prometeu Jesus desde o Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que nasce entre duas fontes, a fonte da graça e a fonte da justiça. Justiça para quem se manteve no caminho e graça para quem se perdeu. E as duas fluentes formam o Rio Jordão, ou seja, da graça e da justiça. Veio Jesus aqui na terra e ele veio te prometer acesso, ele veio prometer perdão, ele veio prometer proteção e herança. Meu irmão, quando você agora lê a sua Bíblia, lê o Antigo Testamento, você vai ver ele falando sobre Jesus. Você vai ver ele apontando para Cristo. E o Monte Hermon, como eu falei no começo, do lugar mais alto, ele vai até o lugar mais baixo, a sua frente, aquilo que sai dele. Ou seja, do trono de Deus veio um que foi até o lugar mais baixo. E eu devo me perguntar a ele, por que o mar morto é morto? Por que o mar morto é morto? Por que o mar morto? Ah, mas porque ela não tem vida, tá? Mas por que ela não tem vida? Qual é a explicação natural para isso, Antônio? Por que não tem vida? Porque a maioria dos rios que nós conhecemos, eles vão desaguar em algum lugar, geralmente é no mar ou é no rio. Você ouviu bem? Mas o Jordão, pelo fato de ele estar no ponto mais baixo da terra, ele não tem para onde ir. Porque aquele era o ponto mais baixo. Eu e você estávamos nos pontos mais baixos. A gente não tinha mais para onde cair. Tem um clube lá no Brasil que está lá com a série, ele não tem para onde ir. Nem a vagar. A gente não tem mais para onde ir. Mas ele desceu até o lugar que a gente estava. E sabe por que o mar? Pastor, não tem condição, vai ter condição. Veio do mar, veio do mar Mediterrâneo. Porque como o rio não tem para onde ir, ele fica lá. Mas quando o sol bate, quem é que lembra daquela história, daquela aula de ciência? Que tinha lá o ciclo de vida da água. Que a água cai do céu, vai correndo para algum lugar, geralmente é uma hora, um rio, e mediante o sol, o que ela faz? Só que a água evapora com sarna. Você sabe isso? Alguém já tomou banho de mar esses dias? E às vezes a pessoa sai, e às vezes se ela não for no chuveiro logo, tomar para tirar o sal, se ela for para casa, ou às vezes demora um pouquinho, passa ali meia hora, uma coisa, acho que ela secou, você pode olhar para aqui, ó. Para aqui, você vai ver algo branco, uma formazinha branca. Sabe o que é isso? De sal. A água evaporou, mas o sal não tem. E aquele mar é o mar morto, pela quantidade de sal. Mas o sal está ali, porque a água não tinha para onde ir, ela teve que evaporar. E olha para cá, tu estava no lugar mais baixo da terra. Jesus desceu até que alcançar. E de lá, o único lugar que tu vai é sobre. Amém. Aleluia. O único lugar que tu vai não é não. É para perto do Senhor. Glória a Deus. É a herança da terra prometida. Igreja, olha para cá. Então eu vou só te lembrar aqui, ó. Na primeira passagem que foi com de Ló, o Senhor traz para mim e para você as nossas escolhas em direção a Ele. Seja guiado, seja direcionado por Ele. Não faça por emoção, não vá pelos seus olhos. Mais uma vez, quem anda por aquilo que vê é refém das expectativas da nossa. Amém, igreja? Segundo, que foi o limite da terra prometida, o Senhor traz para mim e para você um fator determinante e incondicional, que é a presença. O povo só atravessou o mar porque a só vai conseguir
se o Senhor for o centro do teu casamento, do teu trabalho, da tua família, de onde você for, Ele tem que ser o centro. Posso ouvir aleluia, meu irmão? O Rio Jordão também, ele é para mim e para você acesso e também provisão. O Senhor nos viu em pecado, nos viu destinados ao inferno, mas Ele falou assim: eu vou mandar alguém que vai resgatar vocês, e Ele vai ser o acesso à terra prometida. Posso ouvir aleluia, igreja? E nós precisamos reconhecer e nos manter conectados, assim também como o povo fez após possuírem a terra, se separarem, construir um altar para se lembrar e se manter conectado. Ei, o mundo vai acabar, mas quando você for para casa, tem que ter um altar na tua casa para te lembrar do que foi pregado e te manter conectado. Ei, a unção que está aqui, ela não vai morrer aqui, ela vai com você para onde você for. E o último ponto, o Senhor prometeu herança. E essa herança, ela era garantida, ninguém pode tirar. Ninguém. Fica de pé, por favor. O Senhor tem falado com alguém aqui nessa manhã, igreja? Alguém foi abençoado aqui nessa manhã, igreja? E eu vou falar, a gente só está na introdução da série do Espírito. Terminei ontem lá. Terminei não, né? Terminei hoje. Tinha mais 12 páginas. Estava 12 páginas até quinta-feira, vai ter mais 12. Que Deus te dá. Eu vou ver você a não só olhar para isso e falar: poxa, não, viva isso. Entenda que Ele prometeu algo. Entenda que você tem acesso. Entenda que é Cristo que tem que ser o centro da minha, da tua. Entenda que precisamos nos manter conectados com Ele. E não te preocupar, não. Que Ele é acesso garantido. Nada direto da sua vida. Pois Cristo já pagou o que tem que pagar. Já sofreu o que tem que sofrer. Posso ver a igreja?